que eu e você temos a tendência de usar é que nós nos livramos dos padrões. Nós pensamos que se a gente abandonar os padrões de certo ou errado, nós vamos resolver o nosso problema de culpa. Então, o que acontece com certa frequência? Especialmente entre os jovens. O jovenzinho cresceu na igreja, está ali na igreja o tempo inteiro. Aí ele foi para a universidade, foi morar longe de casa. Mota, não acontece com todos os jovens, viu? Que vão morar longe de casa, não, fica tranquilo, não é com todos que acontecem, viu? Mas às vezes acontece. E aí ele começa a viver lá na universidade um padrão de vida que ele sabe que está errado. Ele sabe que não é o que Deus quer, ele sabe que aquilo não é a vontade de Deus para ele. E aí um belo dia ele volta para casa, num feriado, e ele fala para o pai e para a mãe que ele virou ateu, que ele não crê mais em Deus. E na verdade essa foi a maneira que ele encontrou de se livrar dos padrões, para tentar se livrar da culpa. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, no versículo 25. Ele fala que nós temos a tendência de trocar a verdade pela mentira. Nós suprimimos a verdade pela mentira. E essa é uma maneira errada de lidarmos com a culpa. Nós percebemos que somos culpados, percebemos que estamos fazendo o erro, cometendo o erro, e aí, como forma de tentar lidar com esse erro, de tentar lidar com essa culpa, a gente suprime a verdade, a gente finge que Deus não existe, nós falamos que não é bem assim e nos livramos dos padrões. A gente, de outras formas, talvez você não assuma um ateísmo, mas talvez uma das formas como você faça isso, você se livre dos padrões, é você comece a olhar e dizer assim, não, mas isso aqui, a gente está no século 21, isso aqui não é mais assim. Os padrões mudaram, as coisas mudaram, as pessoas evoluíram, as coisas não são mais desse jeito, isso não existe, ok? Então, uma maneira errada de lidar com a culpa é tentar se livrar dos padrões que Deus coloca para mim e para a sua vida. Uma outra maneira errada de lidar com a culpa é tentando ser uma pessoa melhor. É pensar que eu vou tentar compensar os erros que me atormentam com boas ações que eu tenho facilidade em praticar. Então e aqui é um exemplo absurdo, né, para a gente trazer para a nossa realidade, mas eu vou tentar, eu pego, por exemplo, o traficante de drogas, que dá ofertas generosas para a igreja evangélica da comunidade. Por quê? Porque dinheiro para ele tem de monte. E aí ele tenta compensar aquilo, dando ofertas generosas para a igreja da comunidade. Não é? Defendendo ali a igreja, protegendo a igreja. Porque ele acha que isso de alguma forma vai fazer com que ele alivie a culpa que ele sente pelo que ele faz. Pelas coisas erradas que ele sabe que ele faz. Eu e você fazemos a mesma coisa. Eu e você muitas vezes tentamos aliviar a nossa culpa servindo aqui na igreja. A gente tenta aliviar a nossa culpa sendo um dizimista fiel. A gente tenta aliviar a nossa culpa fazendo bem para o próximo. A gente tenta balancear isso. A gente acha que se nós fizermos algumas coisas boas, e normalmente são coisas que nós temos a facilidade de fazer, a gente vai aliviar as questões que nos atormentam o coração, a alma e a mente. Não faz sentido, não é o caminho. Essa é uma forma errada de lidar com a culpa. Não resolve. Uma outra forma errada de lidar com a culpa é você se comparar com os outros. É você começar a ver pessoas que são o quê? Piores. São piores do que você. Não, eu sei que isso que eu fiz é errado, eu sei que isso não é legal, eu me sinto culpado, mas uma maneira de eu me sentir menos culpado é começar a olhar para alguém que é pior do que eu. Falar assim, não, peraí, eu fiz isso, mas fulano, nossa, eu não sou tão ruim igual fulano. Não, Mariazinha, nossa, Mariazinha sim, ela sim, pecadora miserável mesmo. Eu tenho uns pecadinhos aí, tem umas coisas que eu preciso lidar, mas olha, tem muitas pessoas que são piores do que eu, e você tenta conformar o seu coração, aliviar a sua culpa e a sua consciência, se comparando com outros.
E o fato é que sempre haverão pessoas fazendo coisas muito piores do que as que você faz. E sempre será uma tentação reconfortante olhar para essas pessoas e se sentir melhor ao ver os erros delas e considerar que, afinal de contas, você não é tão ruim assim. Ok? Essa é uma forma errada de lidar com a culpa. Ela não resolve o seu problema. Ela não lida com a raiz do problema. Ela mascara. Ela põe um band-aid em cima do câncer de pele. Não resolve. Ok? Quais são outras maneiras erradas de lidar com a culpa? Uma outra maneira errada de lidar com a culpa é sendo dominado por ela. É sendo dominado e esmagado pela culpa a tal ponto que você pode dizer como Davi disse no Salmo 32. Os meus ossos estão sendo esmagados. O meu corpo está definhando de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesa sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Você é dominado por ela. Você sabe que você é culpado, mas você não confessa os seus pecados, você não lida com os seus pecados, e você deixa a culpa aí se amontoando nos seus ombros, na sua cabeça, na sua alma, no seu coração, e essa culpa vai pesando, e você não confessa, você não lida, e você é dominado pela culpa. Dominado pela culpa. Ok, então nós vimos aí algumas maneiras erradas de lidar com a culpa. Quem anotou e pode relembrar a gente aí? Quais são as maneiras erradas de lidar com a culpa? A primeira delas, se livrando dos padrões. Ou eu não acredito mais em Deus, ou não, as coisas não são assim, as pessoas, ninguém mais vive isso aí é de outra época da vida, se livrando dos padrões. Segunda maneira errada de lidar com a culpa, essa é o se livrando dos padrões. Você suprime a verdade pela mentira, é Romanos 1, essa é a primeira, Qual que é a segunda? Desculpa, Pedro. Ok, eu começo a fazer algumas coisas que eu penso que vão balancear, e afinal de contas eu cometi algumas coisas erradas, eu fiz alguns erros, mas eu vou balancear isso com boas ações. Eu sei que eu tenho essa culpa aqui que eu carrego no meu coração, mas eu vou dar o dízimo todo mês e assim eu vou aliviar um pouco a minha consciência. Eu vou fazer o bem para o próximo e desse jeito eu vou conseguir aliviar um pouco, afinal de contas eu vou balancear os meus erros. Qual que é a terceira forma errada de lidar com a culpa? Me comparando com os outros. Olha, eu tenho essa culpa aqui no meu coração, eu sei que eu fiz errado, eu sei que isso não está certo, mas eu não sou tão ruim igual fulano. Não, fulano, Beltrano, esse é pecador mesmo, esse aí é terrível. Então eu me comparo com os outros, essa comparação faz com que eu me sinta melhor, com que eu pense que eu sou um pouco melhor do que ele, e então eu diminuo os outros para me sentir melhor. Quarta maneira errada de lidar com a culpa, ser dominado por ela. Aí eu não confesso os meus pecados, eu não lido com eles, eles vão amontoando no meu coração, na minha alma, na minha mente, isso vai pesando sobre os meus ombros, a minha vida vai definhando e eu me torno uma pessoa dominada pela culpa, que não consegue mais caminhar na vida cristã, porque está dominado pela culpa, ok? Essas são as maneiras erradas de lidar com a culpa. Qual é a maneira correta de lidar com a culpa? Só existe uma. A maneira correta de lidar com a culpa é reconhecendo que a sua culpa é real, primeira coisa. Sua culpa é real. Não é dizer para você, não, você está sendo muito pesado com você, nossa, não exija tanto de você mesmo. Não, a sua culpa é real, ela é real. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é indo àquele que pode eliminá-la. Só existe um caminho, só existe uma solução. Não sei se dá para ver aí, se está muito pequeno. O texto de Hebreus 4 é fantástico. Olha como o autor de Hebreus faz essas duas coisas. Primeiro, perceba como o autor de Hebreus, vamos ler o texto primeiro e aí a gente caminha. O texto diz, alguém lê bem forte para a gente, por favor. Hebreus 4, versos 12 a 16. Quem pode ler para a gente aí?
Ok, percebe comigo como o autor de Hebreus faz as duas coisas que a gente colocou aí. Ele não mascara a culpa do ser humano, pelo contrário, ele a reconhece. Olha aí, olha o que ele fala. Ele fala que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela julga os nossos pensamentos, as nossas intenções do coração. Ela fala que nada está oculto aos olhos de Deus. Ela fala que nós vamos ter que prestar contas a Deus. Ele fala isso, ok? Mas aí ele nos dá um caminho. Ele nos dá um caminho. Ele por um lado ele diz: olha, você vai ter que prestar contas diante de Deus. Nada está oculto para Deus. Existe algo que você precisa lidar com isso. Mas ele vem e ele mostra o caminho. Qual é a solução? Portanto, visto que a gente vai ter que prestar contas para Deus, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que nós professamos. Creia no quê? Creia que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que Ele lidou com o teu problema de pecado, que Ele pagou pela tua culpa. Creia, se apegue nisso. E lembre-se que eu e você, nós temos um sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia, gente? Todo ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, só ele podia entrar lá, e ele prestava sacrifícios pelo pecado do povo, ok? Ele tinham 2 bodes, o bode que era morto pelo sumo sacerdote, e o sangue desse bode era derramado sobre a arca da aliança, na tampa da propiciação, no propiciatório, que era como se chamava ali. Lembra, domingo passado a gente entendeu o que é propiciação? Aquela tampa se chamava propiciatório. Ele derramava o sangue ali pelo pecado do povo, e tinha um outro bode, que era o bode expiatório, que ele orava com a mão em cima da cabeça do bode, e depois esse bode era solto e levado ao deserto para fugir e ir embora, levando o pecado do povo para longe da presença de Deus. O autor de Hebreus está dizendo: nós também temos um sumo sacerdote, só que o nosso sumo sacerdote, ele não precisa fazer sacrifício todo ano. Ele tem um sacrifício definitivo. Ele fez um sacrifício único, definitivo, que resolveu os nossos problemas. E esse sumo sacerdote, ele sabe pelo que você passa, porque ele também foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou em nenhuma. E por meio dele, agora eu e você podemos nos chegar até a presença de Deus, para encontrarmos o quê? Para encontrarmos o quê na presença de Deus? A resposta não está aqui, está lá. Para encontrarmos o quê na presença de Deus? Tem 2 palavrinhas aí, 2 palavrinhas. Uma é graça, a dona Carmen falou. Qual que é a outra? Misericórdia. Para encontrarmos, olha lá, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. O que é que o culpado precisa? De graça e misericórdia. É disso que o culpado precisa. Então, como que eu e você lidamos com a nossa culpa? Nós vamos a Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. E Ele nos garante que por causa de Cristo Jesus, nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça de Deus. E que ao entrarmos com confiança diante do trono da graça de Deus, nós vamos receber aquilo que o culpado precisa: graça e misericórdia no momento de necessidade. Fantástico isso ou não é? Isso aqui traz ou não traz esperança? Resolve ou não o nosso problema da culpa? Resolve. Eu e você não precisamos ficar guardando nossas culpas. Eu e você não precisamos tentar esconder nossas culpas, negar nossas culpas. Não precisamos negar os padrões para poder não nos sentirmos culpados. Não precisamos nos comparar com os outros. Eu e você podemos com confiança entrar no trono da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, certos de que receberemos graça e misericórdia para resolver a nossa culpa. Esse é o único jeito. Essa é a forma correta de lidar com a culpa.
algumas estratégias práticas aqui para nós pensarmos sobre elas. Primeira, confesse livremente o seu pecado. Queridos, a convicção de que quando nós chegamos diante do trono da graça, trazendo as nossas culpas, trazendo os nossos pecados, nós vamos receber graça e misericórdia, deveria fazer com que nós nos tornássemos confessores habituais. Confessores habituais. Pessoas que habitualmente estão confessando os seus pecados diante de Deus. Por quê? Porque nós temos a plena convicção de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não precisamos fingir ser quem nós não somos. Nós não precisamos botar uma máscara, a máscara da hipocrisia. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso hoje no culto. Fingindo ser quem nós não somos, porque nós servimos a um Deus que mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário e nos garante que se confessarmos os nossos pecados por causa de Jesus Cristo, Deus é fiel e justo, Ele nos perdoará dos pecados e nos purificará de toda injustiça. Então confessemos livremente os nossos pecados. A segunda estratégia para a gente aprender a lidar, a gente precisa aprender a lidar com a vergonha. A culpa é a parte interna da culpa. A vergonha é a parte externa da culpa. Reconheça que você é fraco, reconheça que você é um ímpio, reconheça que você é um pecador, mas lembre-se, você foi justificado, você foi declarado justo, você foi declarado justo. Não existe ninguém mais pecador ou menos pecador do que você. Você não precisa carregar essa vergonha, vá até Cristo. Vá até Cristo, Ele carregou as nossas vergonhas no madeiro. Ele carregou todas as nossas vergonhas no madeiro. E nele, eu e você, nós fomos justificados pelo sangue dele. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos reconciliados com Deus. Nós não precisamos ficar carregando a nossa vergonha. Nós podemos reconhecer que Cristo levou toda a nossa vergonha. Terceira dica prática: vá até a Bíblia para obter informação. Às vezes, pessoas carregam uma culpa que não é real. Elas carregam uma culpa porque elas acham que elas são culpadas de coisas que a Bíblia não diz que elas são culpadas. Busque na Bíblia obter a informação e a definição se você é culpado ou não em uma situação específica. Não é a opinião dos outros, não é a sua percepção e nem mesmo a sua consciência que define a sua culpa, mas é a palavra de Deus. Às vezes, acontece alguma coisa, você faz algo, e a reação das pessoas ao algo que você fez é terrível. E aí você se sente culpado. Só que o que você fez não estava errado. O que você fez estava certo. O errado é a reação das pessoas. E você não precisa se sentir culpado. Deixa a Bíblia definir o que é a sua culpa ou não. Por exemplo, tem situações em que você... Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você veja uma pessoa, existe um casal de namorados, e você saiba que um do casal está traindo o outro. Ok? E aí você vai e exorta a pessoa que está traindo. E ela não aceita. Ela não aceita a exortação. E além de não aceitar a exortação, ela dá um jeito de convencer o namorado ou a namorada a sair da igreja. E a dizer que você falou para ela que o outro estava traindo. Fazendo com que a outra, que talvez seja sua amiga, cria um ódio mortal de você. E aí você começa a se sentir culpado, porque aquelas pessoas saíram da igreja, porque aquela pessoa agora não é mais sua amiga, e você se sente culpado por tudo isso que aconteceu, porque você foi exortar o cara, a pessoa que estava traindo. Você tem culpa nessa história? Você não tem culpa nessa história. Você fez o que era certo. À luz da palavra de Deus, você fez o certo. A reação deles é que estava errada. E eu e você
nós não temos como controlar a reação das pessoas. A reação das pessoas é a responsabilidade delas, não é sua, não é minha. Quando eu e você fazemos o certo e as pessoas reagem mal, não é nossa culpa. Eu e você não precisamos carregar essa culpa porque não é nossa. Nós fizemos o certo. Então vá até a Bíblia para obter informação. Não defina se você está certo ou se você está errado baseado no que os outros pensam, nem mesmo na sua consciência, mas de acordo com a palavra de Deus. Próxima estratégia prática. Continue pedindo perdão. Martinho Lutero, se eu não me engano, na primeira tese dele, ele escreveu que quando Jesus Cristo disse arrependam-se, ele quis dizer que o arrependimento é a marca contínua da vida cristã. Arrependimento não é algo que acontece na sua salvação e depois você nunca mais tem que se arrepender. Eu e você, nós somos chamados a nos arrepender continuamente. E por isso, continuamente pedirmos perdão. E João, ele nos garante, ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus Cristo é o propiciador, Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Eu e você podemos buscar nele, podemos pedir perdão continuamente. Não guarde as suas culpas, não guarde os seus pecados. Vá a Deus através de Jesus Cristo. Obrigado, Dair. Obrigado, esqueci da minha caneca hoje. Última dica. Experimente a paz de Deus pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que Paulo não está dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé, se esforcem em ter paz com Deus. Não, é uma ação definida, definitiva. Tendo sido, pois, justificados pela fé, passado, nós temos uma ação definitiva, completa, paz com Deus. Eu e você podemos descansar nessa verdade, queridos. Nós não estamos em guerra com Deus, porque nós somos justificados pela fé, e por isso nós temos paz com Deus. Mesmo naqueles momentos em que você sabe que você errou, que você pecou, que você pisou na bola, você continua em paz com Deus, porque você foi justificado pela fé por Jesus Cristo. Isso é o que deveria te motivar a buscar Deus, a confessar seus pecados e a lembrar que você já foi perdoado por Jesus Cristo, porque você foi declarado justo por meio da fé. Isso é libertador, queridos. Isso é libertador. Isso faz com que a gente não precise viver uma vida inteira guardando algo de lá atrás e no sentido culpado, escondendo aquilo lá no porão da nossa vida, né? Não é nem debaixo do tapete, é no porão. A gente não precisa guardar coisas. A gente pode entrar lá no porão, pegar lá tudo que está lá cheio de poeira, já com teia de aranha, mas trazer isso à luz, colocar isso aos pés da cruz e dizer: Deus está aqui, o Senhor sabia o tempo inteiro. O Senhor sabia o tempo inteiro. Não tem nada que eu possa esconder do Senhor, mas está aqui, Deus. O Senhor sabe do meu passado. Ele está aos pés da cruz do teu filho, ele está nas tuas mãos. E eu creio que ele já foi pago pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Me perdoa, Deus. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua paz. Eu quero viver livre da culpa, confiando com plena convicção de que Cristo pagou o preço de todos os meus pecados. Eu não preciso mais carregar a minha culpa. Eu não preciso mais carregar a minha vergonha, porque Jesus Cristo carregou no meu lugar. Amém?